Aula de português, apostila, página 38. Foco em língua portuguesa. Conforme visto anteriormente, ao analisarmos os textos dos cartazes, percebemos que para convidar, dar uma ordem, um conselho, fazer uma súplica, utilizamos os verbos no modo imperativo. O modo imperativo dos verbos induz o interlocutor a realizar uma determinada ação. Os verbos na forma imperativa são divididos na forma afirmativa e negativa, e não se flexionam na primeira pessoa do singular, o eu. Então, na aula passada, nós já havíamos conversado sobre esses verbos no imperativo. São aqueles verbos que dão uma ordem, dão um conselho, pedem alguma coisa. Então, por exemplo, vá até a minha casa. Então, esse vá, eu já estou dando uma ordem. Pegue, por favor. Então, esse pegue, eu estou pedindo favor. Se eu falar, não faça isso, o não faça também é um verbo no imperativo. Então, esses verbos sempre vão fazer com que a outra pessoa, esse interlocutor, ele realize uma determinada ação, né? Como vá, pegue, faça. E quando falou ali que esses verbos eles não se flexionam na primeira pessoa, por quê? A primeira pessoa do singular sou eu. Como é que eu vou dar uma ordem para mim mesma? Não tem como eu fazer isso. Então, sempre esses verbos são usados com as outras pessoas. E os verbos no imperativo, eles podem estar no afirmativo ou negativo. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Seja um bom aluno, faça o dever de casa, joguem o lixo no lixo, pare. Então, quais são os verbos aí que estão ordenando, pedindo, sugerindo uma ação? Seja, no segundo, faça, depois, jogue, pare. Um verbo no imperativo negativo seria aquele que eu dei. Não faça isso. Não faça, tá dando uma ordem para você não fazer. Então, é negativo. Agora, retome os cartazes estudados e registre a seguir todos os verbos que estão na forma imperativa. Então, os cartazes que nós estudamos, eles foram os cartazes da página 33 e depois na 35 também nós temos outro cartaz. Então, procurem ali os verbos no imperativo, esses verbos que eles dão essa ordem, né? Dão um conselho, um pedido. E anotem somente os verbos aqui, não precisam anotar a frase inteira, tá? Somente os verbos no imperativo. Texto e contexto. Um dos principais problemas encontrados atualmente nas cidades é o lixo sólido, que representa uma sociedade que consome cada dia mais, gerando impactos negativos diretamente à natureza e à qualidade de vida. Então, essa forma que o ser humano está usando de viver hoje, né, produz muito lixo, porque se consome muito. E esse excesso de lixo acaba trazendo prejuízos, tanto para a natureza como para a nossa própria qualidade de vida. O lixo é uma questão que está estritamente ligada ao autoconsumo, que reflete o atual modelo de desenvolvimento no qual estamos inseridos. Então, hoje a sociedade, ela vive muito baseada no eu quero, eu compro, né, as coisas prontas. Então, vai consumindo demais, né? As pessoas querem muitas roupas, querem muitos sapatos, querem comprar muita comida pronta, né? Tantas coisas que a gente poderia viver sem, mas a sociedade no geral, não estou falando de uma pessoa ou outra, né? Estou falando no geral, tem esse viver muito consumista. Com a globalização e suas inovações na tecnologia, as mercadorias alcançam espaços mundiais e com a facilidade em adquirir novos produtos para consumo, a quantidade de lixo produzido pelo homem aumentou
exacerbadamente nas últimas décadas, ou seja, aumentou muito nas últimas décadas. No passado, as pessoas não consumiam tanto, né? Não tinha tanta coisa pronta para se comprar, né? Em termos de comida, era tudo muito natural, então não se produzia tanto lixo. E hoje em dia, a gente compra quase tudo já pronto, né? Já industrializado. Então, tudo tem embalagem, tudo tem pote, tudo tem saco. Então, vai se produzindo muito lixo. O problema do lixo na atualidade reflete não só no problema ambiental, mas também social, uma vez que ainda uma parte da sociedade busca nos lixões ou até mesmo nas ruas materiais para vender e fazer uma renda. Além disso, há ainda os que consomem os restos de alimentos, muitas vezes estragados. Em outras palavras, estamos atualmente no ápice da prevaricação na vida. Então, a gente falou ali que existem pessoas que consomem demais, compram demais, gastam demais. Por outro lado, existem outras pessoas que não vivem tão bem assim, né? Existem pessoas que trabalham dentro dos lixões, né? Catando lixo, catando latinha, catando ferro, coisas que possam vender para comprar comida. Tem gente que fica andando pelas ruas catando material também para vender. Tem pessoas que buscam no lixo comida para eles comerem. Então, olha só os dois lados, né? Aquelas pessoas que gastam muito produzindo muito lixo e outras pessoas que praticamente vivem do lixo que os outros produzem. Dialogando. Como já sabemos, resolver o problema do lixo é um grande desafio, mas não é impossível. E diante desse problema notório no Brasil, é possível apontar que, além das notícias, alguns escritores, por meio de suas crônicas, registram e refletem, do ponto de vista pessoal, os acontecimentos do cotidiano, buscando sensibilizar os seus leitores. Então, alguns autores e escritores, eles usam essas cenas, né, esses fatos do dia a dia, para produzirem seus textos, seus livros e tentar mudar o ponto de vista das pessoas, tentar mudar o comportamento das pessoas através dos seus textos. As crônicas, ora dentro de textos literários, ora dentro de textos jornalísticos, narram os fatos em ordem cronológica, além de registrar os acontecimentos históricos, sociais, políticos, cotidianos. Então, quando a gente vai falar desse novo estilo textual, né, que são as crônicas, quais as características que esse tipo de texto possui? Né? Ali vai falando, quando fala em ordem cronológica, seria na ordem de acontecimentos. Esse tipo de texto ele vai registrar fatos reais, né? Fatos do dia a dia, pode ser na política, pode ser na vida, pode ser na sociedade, pode ser fatos históricos. Pensando nisso, você acredita que no passado as pessoas produziam menos lixo? Quais benefícios o descarte desenfreado do lixo pode trazer ao homem? Quando fala descarte desenfreado, é aquele que o homem vai jogando lixo, vai jogando lixo, vai jogando lixo, não sabe nem onde, nem se pode. Você já leu ou conhece alguma crônica? Teorizando. A palavra crônica vem do grego cronos, que significa tempo. Ou seja, é um gênero textual que apresenta o registro dos acontecimentos históricos, sociais, políticos, culturais e também das situações do dia a dia. As crônicas, em sua essência, narram histórias do cotidiano, envolvendo um ou mais personagens, em que o narrador pode ser personagem que vivenciou alguma experiência ou que observa uma ou mais pessoas a partir do seu ponto de vista. Nós falamos já do narrador observador e do narrador personagem. Então, também dentro das crônicas, esse narrador pode participar da história, sendo narrador personagem, ou esse narrador pode só contar um caso onde ele não participa, que ele seria então o narrador observador. Na maioria das vezes, as crônicas apresentam uma linguagem mais informal,
para descontrair o leitor e também, em algumas situações, os textos apresentam críticas de acordo com o tema apresentado. Muitas vezes elas podem ser emocionantes. A seguir, você lerá um texto de Luiz Fernando Veríssimo, autor nascido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no dia 26 de setembro de 1936. Famoso por suas crônicas e por textos de ficção publicados em jornais e em revistas. No texto, o autor traz uma reflexão acerca do lixo e dos comportamentos da atualidade. Vamos começar? O lixo. Encontram-se na área de serviço, cada um com seu pacote de lixo. É a primeira vez que se falam. Bom dia. Bom dia. A senhora é do 610? E o senhor é do 612. Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente. Pois é. Desculpe a minha indiscrição, mas tenho visto o seu lixo. O meu quê? O seu lixo. Ah, reparei que nunca é muito. Sua família deve ser pequena. Na verdade, sou só eu. Notei também que o senhor usa muita comida em lata. É que eu tenho que fazer minha própria comida. E como não sei cozinhar, entendo. A senhora também me chama de você. Você também, perdoe a minha indiscrição, mas tenho visto alguns restos de comida no seu lixo. Champignons, coisas assim. É que gosto muito de cozinhar, fazer pratos diferentes, mas como moro sozinha, às vezes sobra. A senhora... Você não tem família? Tenho, mas não aqui, no Espírito Santo. Como é que você sabe? Veja os envelopes no seu lixo do Espírito Santo. Mamãe escreve todas as semanas. Ela é professora? Isso é incrível! Como foi que você adivinhou? Pela letra no envelope. Achei que era a letra de professora. O senhor não recebe muitas cartas, a julgar pelo seu lixo. Pois é. No outro dia tinha um envelope de telegrama amassado. Mais notícias? Meu pai morreu. Sinto muito. Ele já estava bem velhinho, lá no sul. Há tempos não nos víamos. Foi por isso que você recomeçou a fumar? Como é que você sabe? De um dia para o outro começaram a aparecer carteiras de cigarro amassadas no seu lixo. É verdade, mas consegui parar outra vez. Eu, graças a Deus, nunca fumei. Eu sei, mas tenho visto uns vidrinhos de comprimido no seu lixo. Tranquilizantes. Foi uma fase. Já passou. Você brigou com o namorado, certo? Isso você também descobriu no lixo? Primeiro o buquê de flores, com um cartãozinho, jogado fora. Depois, muito lenço de papel. Chorei bastante, mas já passou. Mas hoje ainda tem uns lencinhos. É que eu estou com um pouco de coriza. Vejo muita revista de palavras cruzadas no seu lixo. Sim, bem, eu fico muito em casa, não saio muito, sabe como é. Namorada? Não, mas há uns dias tinha uma fotografia de mulher no seu lixo, até bonitinha. Eu estava limpando umas gavetas, coisa antiga. Você não rasgou a fotografia. Isso significa que, no fundo, você quer que ela volte. Você já está analisando o meu lixo. Não posso negar que o seu lixo me interessou. Engraçado. Quando examinei o seu lixo, decidi que gostaria de conhecê-la. Acho que foi a poesia. Não, você viu meus poemas? Vi e gostei muito, mas são muito ruins. Se você achasse eles ruins mesmo, teria rasgado.
eles só estavam dobrados. Se eu soubesse que você ia ler, só não fiquei com eles porque, afinal, estaria roubando. Se bem que não sei, o lixo da pessoa ainda é propriedade dela? Acho que não. Lixo é domínio público. Você tem razão. Através do lixo, o particular se torna público. O que sobra da nossa vida privada se integra com a sobra dos outros. O lixo é comunitário. É a nossa parte mais social. Será isso? Bom, aí você já está indo fundo demais no lixo. Acho que ontem no seu lixo... O quê? Me enganei. Ou eram cascas de camarão? Acertou. Comprei uns camarões gaúchos e descasquei. Eu adoro camarão. Descasquei, mas ainda não comi. Quem sabe a gente pode jantar juntos? Não quero dar trabalho. Trabalho nenhum. Vai sujar a sua cozinha? Nada. Num instante se limpa tudo e põe os restos fora. No seu lixo ou no meu? Então a gente vê aí uma crônica, né? Uma conversa das duas pessoas, dois vizinhos provavelmente, morando perto, né? Um acabou olhando o lixo do outro e veja como terminou. Temos os exercícios resolvidos, que eu quero que vocês leiam depois. Vamos para os exercícios de fixação. Analisando a linguagem da crônica. Analisar um texto e sua linguagem mobiliza os conhecimentos referentes à compreensão da situação comunicativa, pois possibilita a compreensão e a utilização de recursos linguísticos de forma adequada. Os efeitos de sentido de um texto estão ligados a alguns fatores, tais como a intencionalidade comunicativa, ou seja, qual a intenção de ter sido feito aquele texto, o gênero textual, que nós estamos estudando vários gêneros aí, né? Vimos fábulas, vimos textos científicos, vimos crônicas, vimos o cartaz, tudo isso são gêneros textuais. Os interlocutores, né? As pessoas que estão ouvindo, estão lendo, a estética de como esse texto é feito, o tom que se deseja expressar por meio do discurso. Após a leitura da crônica O Lixo, de Luiz Fernando Veríssimo, complete o quadro a seguir. Participe da correção coletiva, contribuindo com suas impressões e também aprendendo com as observações feitas pelos colegas. Então, temos um quadro para preencher, nós já fizemos esses quadros em textos anteriores. Então, baseado nesse texto aí, nessa crônica do lixo, vocês vão preencher o quadro. A crônica lida apresenta um título e um autor? Aí vocês vão colocar na primeira parte sim ou não. E qual seria o título e o autor? A crônica tem características de narrativa, isto é, conta um fato? Quem são os personagens? Então, conta um fato, sim ou não? E quem são os personagens, você escreve na frente. Como são os personagens dessa crônica? Essa parte não tem como colocar sim ou não, vocês só vão falar como eles são. Quem narra a história? O narrador participa, é personagem, ou observa e conta? Narrador, observador. Confirme com evidências. Então, aqui também não tem sim ou não. Vocês só vão colocar se é o narrador, personagem ou observador e por que você concluiu isso. Você consegue apontar alguma crítica ou reflexão a partir do texto? Sim ou não e qual? Qual a crítica ou reflexão que podemos apontar a partir desta crônica? Então, aqui é bem parecido, né? No primeiro, você consegue apontar alguma crítica ou crônica? Então, você faz alguma crítica ou crônica sobre o texto? E aqui é a ideia central do texto mesmo, não é a sua. Onde os personagens se encontraram pela primeira vez? Além de se apresentarem um ao outro, qual foi o motivo que originou o encontro das personagens? Inicialmente, qual é a palavra que representa a forma de tratamento entre eles?
A gente sabe que dependendo da pessoa, a gente usa uma palavra diferente para se referir a ela, né? Você, senhor, senhora, né? Majestade. Então, qual foi a palavra que eles usaram, né? Para falar um com o outro, essa forma de tratamento. 35. No trecho, me chame de você, a palavra em destaque se refere a quem? Quando fala me chame, é chame quem? 36. Releia o texto e elenque os resíduos que pertencem a cada um dos personagens conforme as conclusões feitas por eles. Então, nós temos aí a senhora do 612, ou melhor, o senhor de 612 e a senhora do 610. Então, vocês viram que lá durante o texto eles foram analisando o lixo um do outro, né? E acharam algumas coisas no lixo um do outro. Então, vocês vão escrever aqui o que foi achado no lixo do senhor do 612 e o que foi achado no lixo da senhora do 610. A gente viu que um foi acabando analisando o lixo do outro. Então, vocês vão colocar alguns itens aí que foram vistos no lixo dele e outros que foram vistos no lixo dela. 37. O senhor do 612 perguntou: você brigou com o seu namorado, certo? Por que ele chegou a essa conclusão? Como é que ele soube disso? 38. Leia os trechos a seguir. A senhora, você tem família? Tenho, mas não aqui. A palavra aqui se refere a quê? Seria aqui onde? Explica para mim. 39. Os discursos dos personagens revelam uma problemática atual, principalmente das pessoas que moram em centros urbanos. É possível inferir qual é essa diversidade? Então, que problema é esse que a gente está vendo, que eles estão vivendo hoje em dia? Eles e nós vivemos também, né? Um grande problema por conta disso. Deixa eu ver aqui. Então, vamos parar por aqui hoje. Tá bom? Então, vamos responder até aqui a questão 39. Tá bom? Mãos à obra, qualquer coisa é só me perguntar lá no grupo. Beijo!